Salve meus monstros, aqui é o Herobrine Teórico. Estou trazendo mais um episódio. Se eu reencarnar no mundo de Tante no Yusha. Dito isso, vamos para a teoria. Então a Rider aceita ir ao reino, mas de repente aparece um portal, e lá sai o Cars, o vilão da segunda parte do Jojo. Ele é bem poderoso, que foi jogado para o espaço por causa de uma erupção vulcânica. Então falo: quem é você? O Cars fala: eu me chamo de Cars, foi jogado para o espaço, e fiquei congelado, por causa que lá não tinha ar e nem gravidade, e estou querendo de vinga do Joseph. Eu falo: eu não sei quem é ele, mas eu não vi ele por aqui. O Cars fala: uai, eu lutei com ele em 1939. O Naofumi fala: eu não conheço esse anos direito. O Cars fala: e também eu toquei uma guitarra humana. O Naofumi fala: guitarra humana, como é? O Cars pega a Rider pelas pernas, ela estava usando meia calça, então o Cars fala: desse jeito. Então o Cars faz aqueles gestos que fez igual a Lisa. Então eu tampo o meu nariz, e sair muito sangue, porque eu estava muito envergonhado por ver essa cena, eu estava passando mal, então o Cars fura a perna da Rider igual a Lisa. Eu fico puto e falo: maldito, você vai pagar por ter feito isso com uma bela mulher. Então eu pego a minha espada, e vou com tudo pra cima do Cars, mas os braços dele ficam um monte de penas, e os braços dele fica como uma ave gigante, que é de um falcão, e ele começa a voar no céu, então falo com raiva: desgraçado. O Cars fala: você pensa que vai me derrotar? O Naofumi fala gritando: o Herobrine, usa aquela transformação. Eu falo gritando: agora não posso usar isso agora. O Cars fala: então você tem uma transformação, mas você não vai me mostrar, então não terei escolha de fazer isso. Então o Cars invocar um monte de monstros, que são zumbis, esqueletos, vampiros, goblins e múmias. Eu e o Naofumi estávamos desesperados, porque eram um monte de exércitos de monstros. O Cars fala se esfregando as suas mãos nas pernas da Rider: boa sorte para vocês dois, e também vou levar essa bela moça para mim. Então o Cars some voando junto com a Rider que estava amarrada. Então falo desesperado: droga, que droga. O Naofumi fala desesperado também: agora lascou para nós, estamos encurralados por monstros. Mas a nossa boa sorte, apareceu a Mordred Amash. A Mordred fala: o que acabou de acontecer aqui? Eu falo: isso é uma longa história, vou explicar isso depois, mas agora temos que derrotar esses monte de monstros. Então as duas confirmam com a cabeça, e então nós quatro atacamos os monstros, depois de uma matando todos os monstros. Então falo: preciso de resgatar uma mulher que foi sequestrada por um cara que invocou esses monstros. A Mash fala: tá bom, Herobrine. A Mordred fala: volte com vida, Herobrine. Eu falo: não precisa ficar preocupadas por mim, eu vou voltar vivo, eu acho. Então eu saio à procura da Rider. Enquanto isso, o Cars havia feito um sexo forçado para a Rider. Ela estava sem roupa, ela estava nua mesmo. A Rider estava no chão, cheio de leite do Cars, e estava desmaiada. Mas eu acabo de chegar, levei uns 7 minutos para chegar no esconderijo do Cars. Eu estava com muita raiva do Cars, então falo: devolva a Rider, seu maldito. O Cars fala: você pensa que vai me derrotar, e pega essa mulher que acabei de estuprar à força? Eu falo: vou sim. O Cars fala: então é assim. Eu e o Cars fomos com tudo pra nossa frente, e então eu levo um murro na cabeça, fazendo eu cair no chão. O Cars pega a golar da minha blusa, então ele fala: enfim, você foi derrotado, e agora eu vou ir ao reino onde você está, e vou matar todos que estão lá. Então o meu corpo começa a ficar um pouco branco,
e então eu me transformo em vasto Lorde. Eu falo com uma voz assustado. Essa é a minha verdadeira transformação, Cars. O Cars fala. Eu estava esperando por isso. O Cars se prepara para me dar um soco, mas quando o soco dele me acertar, mão dele quebra, porque o meu corpo dessa transformar é feito de um aço. O Cars fala com a dor da mão. O seu corpo é feito de quê? Eu falo. Isso não te interessa, agora eu vou te matar, seu maldito. Então eu pego a cabeça do Cars, e tento puxar a cabeça do Cars para fora, e depois de muita força, finalmente eu consigo arrancar a cabeça dele para fora, e então eu coloco a cabeça dele em uma sacola. Junto com as cabeças dos 5 heróis que foram mortos. Sim, eu matei os outros 4 heróis, e também tinha a cabeça do padre naquele reino de Tanti no Yusha. Sou quase um colecionador de cabeças, mas não de muitas pessoas, só de poucas pessoas. Em um flashback na cidade de Atena, os 4 heróis que não são Motoyasu, o rei e o Itsuka, foram chamados para combater o terrível Lorde que era eu, que eu havia deixado a cidade em chamas e destruição. Mas quando os 4 heróis me viam, o de lançar diferente, as suas pernas viram como pernas de um cavalo, e começa a vir para cima de mim. Esse tipo de lançar foi feito para usar em um cavalo, mas então, eu furo ele com a minha espada, atravessando a espada dele até nas costas. O outro de arco. Esse arco é como se fosse uma arma de caça, só de arco e flecha, que precisa ser carregador. Então o mesmo prepara joga uma flecha, que a flecha ficar bem grande, mas eu começo a correr muito rápido, então a flecha se quebra quando me acertar. O herói que esqueci o nome estava desesperado, e então ele começa a correr, mas era tarde demais para ele. Eu acabei cortar as pernas dele, e depois kunai de 3 pontas. Muito obrigado para os que comentou no primeiro episódio. Então ele vem com tudo para mim, mas eu acabo de pegar ele pelo pescoço, e então eu furo a barriga dele. E o último, que é o herói do machado de guerra, ele se gira para deixar o machado mais poderoso, mas quando ele me acertar com seu machado que estavam girando, o machado se quebra. Ele estava desesperado, e então ele começa a correr, mas eu jogo a minha espada na direção dele, e corto a cabeça dele, e a minha espada volta para minha mão, e então eu arranco as cabeças dos outros 3 heróis, e coloco as cabeças dos 4 em uma sacola. E lá estavam os 1000 soldados, que eu matei eles na frente do Motoyasu, do rei do Itsuka. Eles começaram a correr, e então eles descem no elevador igual ao God of War 1, e eu decido persegui-los. E então os heróis que estavam lá embaixo, viram aquela cena eu matando todo esse episódio. No outro flashback que eu matei o Paulo, lá estava ele indo ao reino com raiva que ele não queria defender eu e o Naofumi, mas estava eu perseguindo ele. Mas quando eu toco ele atrás, mas quando ele se virar, lá estava eu preparando um ataque para eu matá-lo, mas ele começa a correr, mas eu era mais rápido que ele. Então eu corto a cabeça dele, e coloco a cabeça dele na sacola onde tem outras cabeças, e então eu amarro a sacola. Nos tempos de hoje, eu estava esperando a Hidera corta, mas eu estava curando o pé dela que foi perfurada por Cars. O vídeo acaba por aqui mesmo. Espero que tenha gostado muito. Valeu e tchau.